Donald Trump não iria mover tanta força assim aí de cima dos Estados Unidos até a Venezuela para não dar em nada, ou seja, 3 destroyers e um submarino apenas para assustar Maduro. É claro que vai sair alguma coisa séria daí. Que fica claro para a nossa audiência, Paulo, que nem China nem Rússia poderão fazer nada por Nicolás Maduro nesse momento. Olá pessoal, sejam bem-vindos. O meu nome é Bruno. Se você gosta e apoia o nosso conteúdo, então deixa o seu like e inscreva-se no canal. Polícia vai até a Globo e prende profissional no Projac. É isso mesmo. Diogo da Silva Marques, conhecido como Diogo Marley, foi preso ao sair dos estúdios Globo, na zona oeste do Rio de Janeiro, acusado de envolvimento em uma tentativa de homicídio. Segundo a investigação, ele teria ordenado o ataque contra a mulher de 36 anos após uma cobrança de dívida. O fotógrafo atuava como assistente nas gravações da novela Dona de Mim. A emissora informou que o profissional foi desligado imediatamente após a sua prisão. General americano revela as 3 fases do plano para acabar com Maduro. É isso mesmo. A estratégia está montada e o ditador Nicolás Maduro não tem saída. O regime tirânico está prestes a chegar ao seu fim. A jornalista internacional Karina Michelin postou em suas redes sociais o que está acontecendo e que o cerco está se fechando. O plano tem 3 fases. O general brigadeiro Arthur das Forças Armadas dos Estados Unidos revelou que as tropas já operam no protocolo militar FFF. O primeiro é o FIDE. Os serviços de inteligência confirmaram a localização exata de Maduro. Segundo é o FIX. O plano agora é restringir sua mobilidade e oferecer a recompensa de 50 milhões de dólares a qualquer general venezuelano que entregue o ditador. E o terceiro é o Finish. Se a traição interna não ocorrer, o general foi explícito. O passo seguinte é acabar com ele. Nicolás Maduro voltou a endurecer o discurso contra os Estados Unidos ao convocar milicianos, reservistas e a população venezuelana para se mobilizar diante da presença militar norte-americana no Caribe. Em cadeia nacional, o presidente anunciou a meta de reunir mais de 4 milhões de milicianos como resposta direta ao envio de destroyers e aeronaves por Washington, além da decisão americana de dobrar para 50 milhões de dólares a recompensa pela cabeça dele. A convocação apresentada por Maduro como ato de soberania e resistência cumpre também um papel de propaganda interna, reforça na cabeça dele a base chavista, sustenta a narrativa de um país sitiado e tenta desviar a atenção das graves dificuldades econômicas para a ameaça externa. Nos bastidores, o movimento incluiu um encontro reservado com o embaixador da China em uma de suas casas de campo, em que Maduro pediu apoio diante do cerco militar americano, evidência clara da crescente dependência de Caracas em seus aliados estratégicos. A resposta chinesa, no entanto, veio em tom diplomático. Pequim disse se opor às manobras militares dos Estados Unidos no Caribe, mas a posição não soou como ameaça real. A China não tem interesse em se envolver fisicamente em uma guerra contra os Estados Unidos, muito menos contra os 32 países da OTAN que inevitavelmente se somariam ao esforço militar ocidental. Entrar nesse conflito significaria sua rápida aniquilação. E tudo isso em troca de quê? De alguns barris de petróleo venezuelano, prometidos por Nicolás Maduro? Para Pequim, não vale a pena. Enquanto isso, nos Estados Unidos, o podcaster Alex Jones, figura conhecida e controversa, afirmou que o país estaria prestes a declarar a guerra à Venezuela e derrubar Maduro. Segundo ele, existe uma grande chance do Palácio de Miraflores ser bombardeado a qualquer momento, com as forças leais ao regime sendo eliminadas por explosivos de 900 quilos em uma ofensiva relâmpago.
Vamos conversar agora sobre isso com o nosso analista de geopolítica, Gerson Gomes. Gerson, essa iniciativa de Maduro em buscar apoio chinês mais parece um desespero do que qualquer resultado efetivo. A China não pode fazer absolutamente nada para impedir que os americanos cumpram com o que já está determinado, não é? E mais, Donald Trump não iria mover tanta força assim aí de cima dos Estados Unidos até a Venezuela para não dar em nada, ou seja, 3 destroyers e um submarino apenas para assustar Maduro. É claro que vai sair alguma coisa séria daí. Seja bem-vindo, Gerson. Bom, tá de volta, Paulo. De fato, você colocou 2 argumentos que são irrefutáveis. O primeiro, que o grande esforço que está sendo feito pelo Comando Sul em meios militares e, inclusive, meios de uma força conjunta, porque nós temos aviões altamente sofisticados que foram colocados sobre a região, que são aviões de controle de espaço aéreo e que fazem a coordenação de quando nós temos o que se chama de supremacia aérea ou superioridade aérea. Isso que está acontecendo hoje naquela região é sem precedentes, porque, de fato, há uma estrutura montada ali bélica de guerra. Agora, daí a se declarar guerra contra a Venezuela, eu creio que não há essa necessidade no meu ponto de vista. O que acontece ali em relação à China, como você colocou, não é nem que a China não veja vantagem de se envolver, ela não tem possibilidade. A expressão militar da China ainda está, pelo menos, há 1,5 décadas de chegar na situação de conseguir projetar poder militar fora do seu litoral, fora das suas águas territoriais. Veja, a China não tem nenhuma base militar longe do seu território, com exceção daquela pequena base ali no Djibouti, que fica na entrada do Mar Vermelho, que é uma base, na verdade, multinacional. Existem italianos, franceses, Grã-Bretanha, Estados Unidos, que tem 2 áreas ali bem grandes, e a China tem um pequeno porto que foi alugado ali, que é uma estratégia até daquela pontinha ali na África, no controle da entrada no Mar Vermelho, bem na frente, inclusive, do Iêmen, que lançou, inclusive, de ontem para hoje, mais um míssil lá sobre Israel, mais um míssil balístico iraniano. Então, você veja que a China, por exemplo, ela não tem nenhum porta-aviões de propulsão nuclear ainda. A China tem 2 porta-aviões operacionais, mas são porta-aviões de propulsão convencional, a motores a diesel. E qual é a desvantagem de um porta-aviões de propulsão convencional? É que ele não consegue operar longe de uma estrutura logística de apoio. Ao contrário dos porta-aviões americanos, que têm 11 porta-aviões operacionais, ou seja, tem um 12º, inclusive, já é o 2º da classe Gerald Ford, que já está sendo ultimado. Esses porta-aviões, junto com as suas frotas, eles conseguem projetar poder em qualquer lugar do planeta. E o único país que tem porta-aviões de propulsão nuclear nesta quantidade é verdadeiramente os Estados Unidos da América. Então, não existe a menor possibilidade da China interferir nem na América do Sul, nem na África, nem mesmo na Ásia, fora ali da sua água territorial. Agora, o que existe sim é o interesse econômico, e a China joga esse jogo muito bem. A Rússia tem sim, vem ajudando o Nicolás Maduro já há algum tempo com estrutura de inteligência e até estrutura militar também, mas não teria capacidade hoje de sair da guerra da Ucrânia. Veja que ele foi expulso, inclusive, da Síria. A estrutura militar russa que tem ainda a sua base, é uma base naval pequena ali na Síria, que é uma base importante para a Rússia. Hoje ela está praticamente não operacional a partir do momento que o Bashar al-Assad foge do país e vai se refugiar na Rússia. Então, eu acho que fica claro para a nossa audiência, Paulo, que nem China nem Rússia poderão fazer nada por Nicolás Maduro nesse momento. E, aparentemente, ele está numa situação, pelo que eu vi das fotos, desse grande grupo que ele chamou de milícias, as fotos são feitas parecendo aquelas manifestações do PT, Paulo. Eles fazem fechadas, e aí mostra assim 20 pessoas e você não consegue vislumbrar uma multidão.
diferente do passado, onde Nicolás Maduro, ele, quando queria mostrar grande mobilização, ele usava até drones, etc. Agora não. Agora o que a gente vê realmente é que essas milícias e que foram montadas de apoio estão mais escondidas e temerosas do que a gente pode, pelo menos, perceber nas imagens, Paulo. Nós ficamos sabendo, ouvimos que uma declaração do secretário de Estado, Marco Rubio, dizendo que em breve ele vai visitar a Venezuela. Veja, em breve, e que Nicolás Maduro não estará mais lá. Os destroyers estão todos encostando na costa venezuelana neste fim de semana e acreditamos que entre esse fim de semana e o outro, muita coisa já vai estar resolvida, porque também o tempo é dinheiro, né? E aí implica em toda essa operação, realmente é uma coisa complicada. E os caras já estão indo para resolver o problema, né, Gerson? O poder arsenal militar da Venezuela e também, enfim, e aí foi essa pergunta, a outra já o Américo respondeu um pouco, mas também queria saber a tua opinião aí sobre Maduro, então, e o poder do arsenal da Venezuela. Na época em que eles ainda tinham uma produção boa de petróleo e tal, eles compraram da Rússia uns aviões Sukhoi, uns helicópteros e navios e também fuzis Kalashnikov. Mas esse equipamento, sobretudo os aviões, eles perderam a eficácia por falta de manutenção e de treinamento, né? Por falta de dinheiro mesmo, né? Houve um sucateamento da produção de petróleo e tal, e eles não estão com forças armadas muito efetivas. Esses milicianos, eles, que são milhões de milicianos, né? Segundo eles, foi um corpo das Forças Armadas que o Chávez criou, que é o quinto corpo, né? Tem o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, a Guarda Nacional e a Milícia. E, apesar do número impressionante, né, eles são muito ineficazes, né, do ponto de vista militar. Na verdade, essa é uma estrutura, exatamente dentro do modelo cubano, que o Américo citou, para proteger o regime do povo, né, para evitar manifestações, movimentações populares. Ele não tem uma efetividade para enfrentar as Forças Armadas de nenhuma potência forte, assim, né? Seria uma carne de canhão ali para... E numa invasão séria, numa operação de verdade, eles não reagiriam, eles iriam para casa, como aconteceu no Iraque, por exemplo, né? É uma coisa assim, é um salário que é pago para eles apoiarem o regime. Na verdade, tem muito mais um efeito político interno do que militar mesmo, propriamente dito. Agora, o Trump, no primeiro mandato dele, ele acenou com a possibilidade de uma intervenção militar na Venezuela para apoiar o Juan Guaidó, né? Houve, em 2018, foram reunidas assinaturas suficientes para um recall, de acordo com a Constituição venezuelana, né, para questionar para fazer o recall do mandato do Nicolás Maduro, e o governo ignorou, não fez o plebiscito, né? E aí a Assembleia Nacional, que na época era de maioria de oposição, declarou a presidência vacante e elegeu o Juan Guaidó, que era o presidente da Assembleia Nacional, como presidente, conforme prevê a Constituição venezuelana. E aí ficaram esses dois governos, né? E aí tanto o governo Bolsonaro quanto o governo Trump, o governo do Álvaro Uribe na Colômbia, na época, apoiaram o Juan Guaidó. Eu até fui lá nessa época, quando estava essa crise, e tentaram entregar ajuda humanitária à Venezuela, e aí os militares venezuelanos impediram e tal.
e aí nesse período havia essa especulação de uma intervenção militar. Mas, veja, o Trump não tem mandato político, eleitoral, para fazer uma mudança de regime com intervenção militar. Ele foi eleito, ele se elegeu prometendo não fazer mais isso, tanto em 2016 quanto no ano passado. Então, assim, uma parte substancial do movimento dele não apoia, como o Steve Bannon, por exemplo. Mas e o argumento, Lori, desculpa te interromper, de combater a segurança nacional e o narcotráfico? Daí ele não poderia usar esse argumento, por exemplo? É que um regime change, assim, é uma coisa muito custosa, né? Assim, porque derrubar um governo como o da Venezuela é fácil. Difícil depois é colocar administrar o lugar, né? Colocar um outro governo no lugar e manter esse outro governo no lugar num contexto que pode ser de uma guerra civil, né? Então, essa aventura não existe no horizonte fazer isso. O que ele gostaria era de incentivar mesmo uma ação dos próprios venezuelanos, né? E ele ali apoiando nas margens ali, a 20 milhas da costa venezuelana, que é a água internacional, né? Na América Latina. E tem uma pergunta aqui, Lori, do João Pedro, que tem a ver com isso. Ele fala o seguinte: a possível entrada de forças norte-americanas nos territórios venezuelanos pode se tornar um precedente perigoso para que o mesmo ocorra em outros conflitos internos no continente, com o caso da Guiana? Boa tarde, vamos lá. Essa força de resposta rápida, ela tem dois componentes. Esse grupo naval, essa força-tarefa dos 3 destroyers, que ou contra-torpedeiros, como o Américo disse, que é composta também por um submarino e vem acompanhada de aviões Poseidon P-8 de monitoramento marítimo e de guerra antissubmarino. A principal força, os principais ativos da Marinha venezuelana são 2 submarinos que são alemães dos anos 70, são antigos, mas eles ainda cumprem as funções de submarinos e tal. Então, nesse destacamento tem um submarino nuclear, ou seja, ele tem propulsão nuclear, né? Não quer dizer que ele carregue armas nucleares, mas que ele tem autonomia, porque os navios a diesel precisam subir para respirar, para obter oxigênio. O nuclear tem muito mais autonomia e fica muito mais tempo debaixo do mar. O outro componente é uma unidade expedicionária anfíbia liderada pelo USS Iwo Jima, que é um dock de helicópteros de desembarque. Daí o componente anfíbio dele, e é acompanhado por outros navios. Essa força não pôde ir para a região, ela teve que voltar por causa do furacão Harry. Mas mesmo assim, então parte substancial do componente de resposta rápida se perdeu com esse retorno desse grupo de navios. Mas ainda, tecnicamente, é possível considerar o outro grupo como um grupo de resposta rápida por causa dessa composição que inclui fuzileiros navais, não inclui tantos marinheiros como no outro grupo, mas inclui 2.200 fuzileiros navais. Inclui o submarino e os aviões de ataque a submarinos, né? Então dá para chamar isso de um grupo de resposta rápida. E aí eu entrei em contato ontem com o Pentágono e perguntei, em termos técnicos, como se justificaria um grupo de resposta rápida quando não existe uma emergência na região, né? Porque um grupo de resposta rápida ele é treinado para agir em minutos. Se houver uma crise, ele age em minutos, ele tem uma prontidão muito grande, né? E aí eles me falaram sobre o compromisso do Trump de combater o narcotráfico, né, ao ter caracterizado formalmente
os cartéis de narcotráfico como organizações terroristas, então ele tem esse compromisso de proteger o povo americano do narcotráfico. Aí eu falei, sim, mas eu estou perguntando em termos técnicos, como que uma força de resposta rápida pode desempenhar essa missão, porque é incompatível. Força de defesa rápida não tem a ver, de resposta rápida não tem a ver com o combate ao narcotráfico, né? E aí eles falaram assim, fale com a Casa Branca. E quando um funcionário de carreira de uma área técnica responde assim, fale com a Casa Branca, ele está querendo dizer o seguinte, não existe uma resposta técnica, a questão é política, né? Por quê? Porque o narcotráfico ele é feito com aviões pequenos e com submarinos, que na verdade são submersíveis, embarcações muito pequenas. Então, um submarino desse porte nuclear, ele não consegue se aproximar de um submarino pequeno, de um submersível pequeno, ele é grande demais para essa operação, né? E também é desproporcional você usar mísseis da família Aedes, que são os que são dotados, os destroyers, que são mísseis teleguiados, muito sofisticados, que são interceptadores de outros mísseis e de aviões grandes. E não, para avionetas não é necessário esse componente. E esses destroyers, eles podem levar também mísseis Tomahawk, que são mísseis de cruzeiro para ataque, né? Então, há um descompasso entre a postura, as regras de engajamento, a dimensão desse grupo naval e a missão. Daí que a Jana Nelson, que ela era subsecretária de Defesa para as Américas no governo Biden, saiu recentemente do Pentágono, ela diz que isso é uma demonstração de força, né? Não é uma força com uma missão compatível.